Bem-vindos de volta aos vídeos de jQuery e desta vez para nos concentrarmos aqui naquilo que é também muito interessante no jQuery, que é a capacidade de manipulação do DOM. Isto é, a possibilidade que nós temos de alterar o HTML, o código HTML na hora, dependendo de determinados eventos, por exemplo. E a primeira instrução que eu quero aqui falar é exatamente o add class, ok? O add class permite-nos adicionar uma classe a um determinado elemento de HTML. Eu vou aqui fazer uma exemplificação muito simples. Vou criar aqui uma unsorted list /ul, ok? E aqui vários elementos li e vou defini-los como item 1 e depois vários, ok? Item 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois vou criar aqui apenas um parágrafo, ok? E portanto, como é o único elemento P, eu nem sequer vou definir um ID, vou defini-lo como click /P. E portanto, genericamente o que nós temos aqui então na nossa página é simplesmente isto. Quando eu fizer aqui um clique, automaticamente irá acontecer qualquer coisa na nossa lista. Ora, nós vamos começar por definir aqui, no entanto, uma classe, ok? Vamos utilizar aqui um class selector no main.css, no Cascading Style Sheets, e neste caso será a classe core1, por exemplo. E a classe core1 vai apenas conter uma implementação, que é alterar a cor de um determinado item. Então, neste caso, color red, ok. Ora, o que acontece genericamente neste caso é que se eu refrescar tudo isto não acontece rigorosamente nada. Se eu aqui, por exemplo, num elemento li, por exemplo aqui no item 3, colocar aqui classe igual a cor 1, já sabem o que é que vai acontecer. Neste caso, o item 3 vai ficar então com os atributos definidos no Cascading Style Sheets, ok? Ora, no entanto, eu vou aqui retirar aqui a classe, ok? E vamos ver de que forma é que, através do jQuery, nós podemos atribuir uma classe ali aos itens da nossa lista, ok? Para isto é extremamente simples. Vamos aqui fazer desta forma, adicionar uma classe a um elemento HTML. Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu primeiro vou buscar aqui o click, neste caso é o p.click, e depois vou definir aqui a função que vai acontecer dentro do click que eu aqui tenho. Então, function. Vamos então apostar aqui na criação de uma função anónima, e dentro desta função anónima eu vou simplesmente fazer o seguinte: vou utilizar um selector para ir buscar, por exemplo, um elemento qualquer da minha lista de elementos. Ora, vamos, por exemplo, buscar o primeiro elemento. Então eu posso simplesmente fazer isto. ul first. Eu nem sequer necessitava de colocar o ul, mas uma vez que estamos numa unsorted list, vamos utilizar o ul para especificar muito bem o que é que nós queremos. E depois temos aqui o li, ok? Para ir buscar então o primeiro elemento. E o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos simplesmente fazer .add class e vamos dar o nome da classe que está no main.css, ok? E neste caso é core1. Então eu vou colocar aqui core1, ok? E reparem o que é que vai acontecer então quando eu fizer um clique no P. Eu vou refrescar, vou fazer um clique no P e automaticamente o item 1 vai ficar associado à classe que está definida no Cascading Style Sheets. Evidentemente que se eu quisesse agora aqui brincar um pouco com os selectors, eu poderia colocar o EC de 3, por exemplo, e neste caso iríamos afetar um outro elemento, ok? Cá está o item 4. E portanto, genericamente o add class permite-nos fazer isto, é ir buscar os Cascading Style Sheets que estão definidos, as classes que estão definidas no Cascading Style Sheets, e poder, através do jQuery, selecionando um determinado elemento, atribuir essa classe aos elementos selecionados. Eu digo aos elementos selecionados porque se eu utilizar simplesmente aqui o li, o que vai acontecer é que eu vou adicionar a cor a todos os elementos li que forem selecionados pelo jQuery. Então reparem
Eu vou aqui refrescar, quando fizer um clique, automaticamente todos ficam com o elemento. E reparem que não há aqui rigorosamente nada relativamente ao nosso código de HTML que identifique que tenha sido adicionada à classe, à estrutura da DOM, okay? Ou do DOM, como lhe quiserem chamar, o Document Object Model, mas aqui fica então o resultado da implementação do jQuery com o Add Class. Podemos, no entanto, depois verificar, por exemplo, se um determinado elemento contém ou não uma determinada classe. E então, para isso, vamos colocar aqui verificar se elemento HTML tem X classe, ok? Uma determinada classe. Ora, antes de avançarmos aqui, eu acabei por não dizer que nós podemos adicionar várias classes ao mesmo elemento. Então vamos aqui colocar, por exemplo, li, ec3, ok? Temos aqui o item 4 a ser então influenciado, mas reparem se eu tiver aqui, por exemplo, uma outra classe, por exemplo, fundo, ok? E eu vou colocar aqui só o background, background color yellow, ok? Vamos aqui ver o que é que acontece. Neste caso eu tenho aqui cor 1, fundo, ok? Vamos ver, e cá está aqui o fundo a ser adicionado. No entanto, reparem que há aqui um pormenor, é que foi adicionado a cor 1, mas a cor 1 depois foi ignorada para ser substituída pela classe fundo. E reparem que isto aqui permite-me só colocar a cor 1 ou então a cor fundo, porque um objeto não tem aqui a possibilidade de ter várias classes neste caso. Isto porque nós estamos a usar aqui uma vírgula. No entanto, se eu colocar simplesmente separado por espaços, vamos aqui testar, ok? E cá estão então as duas classes atribuídas ao mesmo elemento, ok? E da mesma forma, quando vamos aqui ao código-fonte, não há as classes atribuídas e, portanto, o utilizador nunca tem essa informação de como é que o nosso jQuery pôde então atribuir estes valores. É evidente que se eu colocar aqui mais uma border, por exemplo, e eu posso simplesmente colocar aqui border 1px solid black, ok? E agora aqui no jQuery posso passar aqui fundo e border, ok? Temos três classes a serem passadas para o mesmo elemento, ok? Que é aqui o ec3. Vamos refrescar, clique, ok? Eu aqui, ok, vamos aqui ver o que é que aconteceu. 1px solid black, ok, borda, e não border, borda, ok. E reparem então, cá está o elemento a ser então formatado com três classes diferentes colocadas diretamente pelo jQuery através do método addClass. Ok, muito bem, vamos então verificar se um determinado elemento de HTML tem uma determinada classe, ok? E para isso vamos então utilizar um método designado por hasClass, que na prática nos vai retornar um valor booleano que nós depois podemos utilizar para verificar se esse elemento contém ou não a classe especificada. Então, neste caso, eu vou fazer simplesmente o seguinte, var, ou melhor, vamos fazer aqui um clique outra vez para o P, porque depois vamos retirar daqui tudo isto, para que não haja aqui repetições de implementações, ok? Ora, muito bem, temos aqui então p.click, vai conter a função function. E agora, nesta função, nós vamos utilizar um selector e vamos selecionar, por exemplo, aqui um elemento qualquer, pode ser até o primeiro. Ora, li first, ok? E depois vamos colocar hasClass, isto é, contém a classe cor 1. Ora, nós sabemos que a classe cor 1 é esta classe que está aqui definida. E reparem que, por defeito, nenhum dos elementos contém a classe cor 1, incluindo o próprio primeiro elemento, o first li, ok? Ora, então neste caso, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos aqui colocar var contém,
é igual àquele valor. E eu agora posso simplesmente fazer o seguinte, if contém, isto é, se o valor for verdadeiro, isto é, se o li, o primeiro elemento li, porque tem aqui o first, contém a classe cor1, automaticamente contém vai ser verdadeiro, então se contém for verdadeiro, alert, sim, ok? Caso contrário, else, alert, não. Isto apenas para verificarmos a aplicabilidade do as class. Ele retorna-nos um valor booleano, ok? Então vamos aqui verificar. Ora, é evidente que ao refrescar e agora ao fazer clique, ele vai apresentar não, uma vez que item 1 não contém a classe cor1. No entanto, vamos aqui alterar, obviamente, para fazer o teste completo. Vamos colocar aqui classe igual a cor1. Neste caso, quando refrescarmos, o item 1 vai passar a ficar vermelho, okay? Porque está a ser influenciado aqui pelo main CSS color red. Okay? E agora, quando eu clicar em P, ele vai verificar então se o item contém ou não cor 1 e vai apresentar, obviamente, o sim. Então vamos aqui clicar no clique e cá está sim. E desta feita vimos então como utilizar o head class e também o has class. No próximo vídeo vamos muito rapidamente falar também sobre o remove class e o toggle class.